Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GSCast, o podcast da GSK. Eu sou Ingrid Santos, Head de Comunicação Corporativa da GSK Brasil, e hoje vamos falar sobre um tema que é fundamental para o futuro da nossa indústria, a liderança e o desenvolvimento de novos talentos. E para me ajudar a falar um pouquinho mais sobre o tema, para aprofundar, uma pessoa que tem muita experiência, inclusive uma experiência bem diversa e global, para nos ajudar a falar um pouquinho sobre o futuro da indústria. Patrick Eckert, presidente da GSK Brasil, muito prazer estar aqui com você de novo. E eu não sei se você notou, mas a gente fez uma provocação mudando aqui os nossos lugares. Normalmente o host está do outro lado da mesa, mas a gente resolveu inovar. Por quê? Porque para falar desse tema, primeiramente, a gente precisa sair do lugar comum, a gente precisa deixar algumas ideias, alguns comportamentos que a gente mantém como tradicionais ou mantém como status quo. Então, a gente aqui está trazendo uma inovação, uma provocação para a gente já sair da zona de conforto nessa conversa. Patrick, muito obrigada. E fala um pouquinho, ele que inclusive deu a ideia da gente trocar de lugar. Então, fala um pouquinho sobre esse tema de uma forma geral. Olá, Ingrid, olá a todos. Um prazer estar aqui de novo e com esse tema tão importante, que é desenvolvimento, liderança. Acho que esse é um tema que é próximo do meu coração, porque acho que todos nós temos um papel, seja como eh, empregados e como parte de um sistema da empresa, mas também muito quando a gente tem um papel de liderança em como ajudar o próximo, nesse desenvolvimento. E a razão pela qual eu tenho muito reconhecimento a vários líderes que me ajudaram nessa jornada, e por isso tenho um carinho muito especial nesse tema, porque o que eu mais gostaria de poder aportar é realmente ajudar outras pessoas a ter uma jornada tão enriquecedora como aquela que eu estou tendo, tive, e com esse apoio de muitos mentores, de muitos chefes, de muitos colegas, que me ajudaram a realmente incorporar vários desses aprendizados. Então, um momento, uma reflexão super importante como pessoa, como profissional, mas também como empresa. Excelente. Então, sem mais delongas, eu vou começar com a primeira pergunta. Na sua opinião, quais são as habilidades essenciais que você acredita que um líder na área da saúde, na nossa indústria, precisa ter nos dias de hoje? Ingrid, essa é uma pergunta bem abrangente, porque tem um monte de coisas que vem na minha mente quando a gente pergunta especificamente para a nossa indústria. Talvez eu vou começar de uma forma mais geral. Eu acho que para qualquer profissional, nas épocas onde a gente está hoje, esse profissional ele deveria estar aberto e curioso o tempo todo. Essa é uma palavra que eu uso muito, a da curiosidade, mas eu acho que é realmente uma necessidade hoje em dia para quem quer constantemente se atualizar sobre novidades, que constantemente está na frente sobre diferentes, eu diria, diferentes informações que vão ocorrendo, e a saúde é um lugar onde as coisas mudam muito rápido, né? Cada dia tem novas informações. É uma empresa, então, como a nossa, como a GCK, tudo que são novidades quando a gente pensa em tratamentos, também é do dia a dia, A gente vai evoluindo muito com todas as pesquisas que a gente vem fazendo, mas também em como a gente quer levar essas informações para os médicos, para os pagadores, para os pacientes, e ainda mais em como a gente quer acelerar o acesso. Então, curiosidade, abertura ao novo, porque também a gente está saindo, talvez, de um modelo mais tradicional, que é o normal da indústria, a um modelo onde a gente tem que se desafiar, pensando em que mais que nós podemos, com o nosso papel, fazer para que essa jornada do paciente seja diferente. E, novamente, tudo isso volta ao ponto de querer aprender, querer entender, e muito tem a ver com, talvez, informações que a gente consiga nas diferentes interações que a gente faz no dia a dia, e aí não depende de que parte da organização você está. Acho que todos nós temos um papel de correr atrás de informações, seja do competidor, seja de alguma outra afiliada
outra parte do mundo, de coisas que a gente possa trazer no nosso dia a dia e que poderiam mudar a jornada desse paciente. E, obviamente, com isso vem uma oportunidade de aprendizado incrível para cada um de nós. Porque você falou desse exemplo no início, Ingrid, o fato de a gente que sair da zona de conforto, como a gente trocou aqui, os lugares, eu acho que é essencial. Você tem que ter essa abertura a estar fora da zona de conforto e você vai aprender muito mais. Essa é uma garantia. Quando você se desafia a fazer coisas de forma diferente, quando você se desafia a, por exemplo, pegar opiniões de pessoas que você nunca teria pensado em falar, para pegar uma perspectiva diferente, vai ser enriquecedor e vai agregar no produto final que você esteja trabalhando, na estratégia final, na forma em como você vai entregar isso. Então, tem várias coisas que vêm na minha mente aí em cima dessa oportunidade. Excelente. Eu vou trazer uma pergunta, né, um pouco de back to the basics, né, voltando aí às bases, como a gente costuma dizer. Quando a gente pensa em formação contínua, ou desenvolvimento, ou cursos, qual o papel da educação, e aí a gente está falando um pouco de educação formal, nesse aprendizado, nessa formação constante, para os líderes na indústria? Como, o que que você pensa sobre isso, Patrick? Legal, e essa é uma boa pergunta, Ingrid, porque muitas vezes a gente recebe a pergunta: "Ah, para trabalhar na indústria farmacêutica eu preciso ser, ou ter estudado alguma coisa relacionado com a indústria?" E minha resposta imediatamente é: "Não necessariamente". Agora, claro que a gente vai querer ter especialistas de cada uma das áreas, idealmente, para nos guiar. Mas essa diversidade de diferentes pessoas com diferentes formações é o que vai enriquecer a jornada de todos nós e da empresa. E do resultado que a gente vai levar. Então, novamente, não é, uma necessidade você ser farmacêutico, médico, para entrar na indústria. E nós precisamos deles, claro, mas eu acho que você trazer uma visão diferente, uma perspectiva diferente e um conhecimento diferente é o mais importante. Agora, tudo isso sempre tem que ser com essa abertura a querer dividir, compartilhar esse conhecimento e, por outro lado, as pessoas que têm esse conhecimento a estar abertas a receber, uma opinião diferente, uma visão diferente, porque no final o produto disso vai ser um produto muito mais 360, e que de alguma forma tem provavelmente mais chances de dar certo. Muito obrigada. Eu dou o meu exemplo, eu sou relações públicas, a gente estava falando um pouquinho antes, e atuo na indústria há mais de 10 anos, então eu acho que é bem isso, né, trazer um olhar curioso, né, saber como você pode, influenciar de uma forma positiva, né, a sua atuação na indústria, como olhar para o paciente, você trouxe muito essa fala da jornada, eu acho que a gente tem essa quando a gente tem esse propósito muito claro de realmente ter foco no paciente, a gente, né, aguça os nossos melhores sentidos de curiosidade, de inovação, de ser mais propositivo. Então eu compartilho, acho que as pessoas não precisam ser somente farmacêuticos e médicos, mas a gente tem uma gama aí de possibilidades dentro da indústria. E aí eu vou trazer um pouquinho, falando além dessa educação, né, a gente sabe que existem muitas experiências práticas, inclusive de mentoria e outras, que são fundamentais para o desenvolvimento dos profissionais de um modo geral. Como você enxerga o impacto dessas práticas no desenvolvimento dos líderes, tanto líderes no futuro, mas quem busca esse crescimento na indústria? Ingrid, esse é um exemplo que você trouxe, tanto de mentoria como, simplesmente de relacionamento, entre pessoas de diferentes, formações, entre pessoas de diferentes áreas, com diferentes vivências, ela é essencial. E tem algumas que são mais formais, outras que são menos formais, mas eu vejo a necessidade cada vez maior para um profissional ter essa curiosidade de se conectar com pessoas que possam agregar, novamente, uma visão diferente, uma experiência diferente, porque isso vai fazer que tuas opiniões elas sejam, obviamente, muito mais abrangentes. Então, acho que a empresa e o mundo corporativo oferece isso de uma forma incrível. Agora, essas coisas você tem que correr atrás delas. Elas não são sempre, eh
elas não são organizadas para elas vir para você, é você que tem que procurar elas. Novamente volta nessa curiosidade, nessa vontade proativa de correr atrás de coisas. Então eu vou dar um exemplo, eu me apoiei muito nisso, durante a minha carreira. E algumas vezes, algumas são muito mais naturais, porque você, vê alguém falando, por exemplo, dentro de uma apresentação, e você ficou inspirado por essa pessoa, porque ou ela, você se identifica com ela porque ela talvez seja mais parecida a você. Então esse é o primeiro passo, você faz um contato aí, você vai fazer uma troca, você vai aprender, mas também tem talvez essas pessoas que são muito menos como você. E a gente se provocar a ir também procurar esse ponto de vista dessa pessoa que pensa diferente, que talvez comunica diferente, mas que pode ter uma riqueza incrível. E juntar então essas interações para você formar de alguma forma e acumular um pouco de experiência através desse olhar diferente, é o que vai fazer esse profissional ser diferenciado ao longo da jornada. Façam isso muito. Se provoquem realmente se vocês estão fazendo isso. E não precisa, você estar em nenhuma posição definida para isso. Isso você pode fazer de qualquer parte da organização que você esteja sentado. E querer talvez ampliar sua visão sobre uma outra área é um primeiro passo. Entender o que essa área faz, como que esse profissional age, para ver também como a gente consegue conectar mais, colaborar mais dentro da empresa. Esse para mim seria o conselho, que eu daria, e depois extrapolar isso para o mundo externo, obviamente. Como a gente consegue se conectar com pessoas de fora para pegar também essa visão de fora para dentro, né. Mas eu acho que ela começa aqui no nosso dia a dia, olhando ao lado, quem que poderia ser uma pessoa que eu me conecte, almoçar com uma pessoa diferente, trocar uma ideia com uma pessoa de outra área, e assim que se começa para fazer esse network que vai enriquecer essa jornada do profissional. Então, algumas vezes a gente não aproveita essa riqueza que existe, mas ela tem que nascer de cada um de nós. Eu achei excelente você falar isso, né, hoje a gente fala inclusive de mentoria reversa, muitas vezes você falou, né, de não necessariamente você está numa cadeira que você precisa ter, né, uma pessoa que está acima de você, muitas vezes uma pessoa que está abaixo, que tem que está trazendo aí uma nova experiência, um novo conhecimento, pode também te ajudar, né, dentro da tua jornada, dentro do teu objetivo como profissional dentro da companhia. Então eu acho que é perfeito o que você falou, me trouxe muito esse exemplo da mentoria reversa, por exemplo. E eu vou trazer um outro dado, né, uma outra informação que a gente tem, onde a gente isso tem muita relevância dentro da GSK, que é a diversidade, né. A gente busca ser uma empresa muito diversa, equânime e inclusiva, né, sempre em todos os nossos, a gente vai buscando isso, a gente sabe que isso é uma jornada, mas a gente busca muito isso. Queria saber como você enxerga a importância da diversidade entre os profissionais de saúde e quais estratégias considera importantes para aumentar essa participação no setor? A diversidade, Ingrid, ela é essencial, né, e acho que a gente talvez algumas vezes se limita ou interpreta a diversidade a um primeiro nível, mas para mim a diversidade ela tem que ser no seu 360. Ela começa obviamente pela formação da pessoa, pela experiência, ela inclui obviamente, diversidade de gênero, ela inclui diversidade em todos os aspectos e realmente se provocar a gente querer correr atrás disso, e novamente vem a curiosidade disso, e quem está aberto a isso com certeza vai ter uma perspectiva ampliada e com certeza você sendo parte de um time, se você provoca isso para ter essa parte integral de diversidade dentro de uma equipe, é o que vai fazer o resultado ser diferente. Eu não tenho dúvida, eu tenho um monte de exemplos onde a gente passou de ter uma visão única, porque a gente tem essa tendência a sempre querer perguntar para as pessoas que pensam igual que a gente, que talvez tiveram uma formação similar a gente, que a gente fica mais à vontade, mas quando a gente sai um pouco disso e provoca uma discussão para trazer alguém que tem uma visão completamente diferente, que tem uma perspectiva completamente diferente, o resultado é enriquecedor. Isso não tenho dúvida. E aí, eh, fica nas nossas mãos realmente fazer essa provocação. Quando a gente olha numa reunião, quando a gente olha numa discussão, se realmente a gente tem uma representação 360, é isso que deveria ser o papel de quem organiza uma reunião. Não sou garantir que tenha
a representação de cada área. Dentro dessa representação de cada área, a gente tem pessoas com diferentes perspectivas, com diferentes backgrounds, com diferentes experiências, porque é isso que vai fazer o resultado e o tempo dedicado nesse projeto ser uma coisa diferente ou não. Exatamente. Muito bom ouvir você falar isso, e eu acho que é bem o que a gente vê também nos projetos internos que a gente tem, que você apoia, a gente vê o seu engajamento realmente nessa agenda e é muito, mais uma vez, é muito inspirador, né, ver a sua paixão por esse tema. E eu queria perguntar para você agora, para quem busca uma carreira na área de saúde ou na nossa indústria, eu sei que você tem pouco tempo, você chegou há pouco tempo aqui, mas como você percebe com teu olhar até um pouco mais de fora, como a GSK se posiciona no desenvolvimento de novos líderes e talentos? Legal, Ingrid. E você apontou isso de forma muito correta, né. Estou há um pouco mais de 3 meses aqui, mas eu já me sinto tranquilo de falar que eu vejo um equilíbrio super interessante dentro da GCK, com uma preocupação e uma vontade de continuar desenvolvendo pessoas dentro da empresa, mas também consciente que tem que ter um equilíbrio disso quando a gente entra em novas áreas, em trazer também, algumas vezes esse know-how, essa experiência de fora para dentro. E tendo esse equilíbrio, para mim, é o que faz uma operação continuamente crescer, mas também de uma forma equilibrada, porque algumas vezes você não tem o tempo de formar todo mundo. E aí, trazendo alguém que traz uma perspectiva diferente, uma experiência diferente e esse know-how, faz que o time consiga atingir mais rapidamente os resultados que a gente tem. A gente tem ambições de entrar em novas áreas e é difícil você pensar fazer isso com uma equipe inteira que nunca tenha feito isso. Agora, claro que a gente também não quer deixar de desenvolver pessoas aqui dentro, mas esse equilíbrio ele é importante. E eu vejo que a Jéssica tem essa preocupação, eu vejo que a gente está fazendo isso, abrindo oportunidades para as pessoas participarem das novas vagas que estão abrindo, mas também equilibrando e garantindo de que a gente vai fazer isso de uma forma estruturada para que quando chega uma pessoa de fora e traga esse conhecimento, a gente consiga realmente conectar isso com as pessoas que estão aqui, para as pessoas poder, de uma forma mais ágil, mais rápida, levar esse conhecimento a mais pessoas dentro da organização e, obviamente, a nossos projetos e a nossas entregas, que vai fazer uma diferença para os pacientes. Então, estou super entusiasmado. Eu vejo esse equilíbrio existente. A gente tem que se provocar sempre para realmente fazer o correto, tanto com as pessoas que estão aqui para oferecer esse desenvolvimento, como com o negócio, para a gente garantir que a gente faça isso da forma mais rápida possível, também trazendo esses insights de fora para dentro. Excelente, não deixa de ser um tipo de diversidade, digamos assim, né, gerando essa diversidade interna de ideias de quem já tem um tempo de casa, que já entende, mas também trazendo novos olhares e fazendo essa fusão e que todos tenham também, como a gente falou, sejam proativos, curiosos, a mente aberta para poder aproveitar o que cada um tem de melhor e promover o melhor para o nosso paciente, o melhor para o negócio. Eu vou te convidar, pela sua vasta experiência, a dar algum conselho profissional que você poderia dar a quem está entrando no mercado ou quem está buscando crescer na nossa indústria. Que conselhos você daria? Vou tentar pensar, assim, nos que mais me ajudaram na minha jornada. Eu já falei muito da curiosidade, da abertura. Eu também acho que, algumas vezes, sair dessa zona de conforto, como a gente brincou aqui, e se provocar em fazer uma coisa diferente é importante em vários momentos da carreira. Eu acho que se eu olho para trás, eu poderia ter feito até mais isso. Que a gente se estrutura em tentar encontrar um caminho que sempre nos leva a uma posição mais além do que a gente faz, mas raramente a gente quer entrar em aprofundar mais na posição que a gente está. E acho que o mundo hoje em dia ele vai requerir cada vez mais isso. Então, quando você esteja pensando no seu desenvolvimento, não só pense, em um próximo passo hierárquico, pense em um passo que te faça um profissional diferenciado nessa área, talvez até incursando em uma área, diferente, para trazer uma visão diferente. Pensando nessa diversidade que você vai poder trazer e que de alguma forma vai te diferenciar de outro profissional.
E a última coisa é, eu acho que hoje em dia, cada vez mais nós como profissionais dentro dessa indústria, a gente precisa se provocar em que a gente pode mudar, fazer de diferente e procurar caminhos diferentes. Isso nasce de cada um de nós. Eu sempre falo, a carreira da gente está nas nossas mãos. Obviamente, depois tem ferramentas que a empresa pode oferecer, e se elas não estão tão claras, faça essa provocação com o seu gestor. E quando você está procurando entrar em algum lugar, procure quem possa te dar boas dicas de como ou se é novo para a indústria, como você incursaria nessa indústria, quais são, de alguma forma, os moldes que existem aí. E, por outro lado, também tá igual de importante, quem poderia te ajudar a trazer um pouco da tua experiência dentro desse contexto, que faça e que agregue para que essa pessoa, quando participe de um processo, você consiga claramente deixar o que você aportaria para essa vaga, que talvez seja esse diferencial de você como profissional nesse novo mundo que você vai incursar. Patrick, muito obrigada pela conversa inspiradora. Foi realmente, acho que para mim e para todos que nos ouvem e nos veem no YouTube, foi realmente bastante valioso. Queria deixar para você dar uma mensagem final, uma dica, algo que você ache que é valioso para quem está nos assistindo e quer ter uma carreira de sucesso como a sua na indústria. Obrigado, Ingrid. Obrigado pelo convite. E a minha mensagem seria: seja você o protagonista da sua carreira. Tome a frente, provoque conversas, com pessoas que inspiram você, mas também com pessoas que talvez possam aportar uma visão diferente, que possam agregar na sua jornada e que façam de você um profissional mais 360. Agora, quando você está pensando em ingressar em uma empresa, em ingressar em uma nova área, procure as informações necessárias para você identificar o que seria que você aportaria de único para essa vaga e por que essa empresa, por que esse momento da empresa vai se beneficiar de um profissional como você. Então lembre, aqui na GCK a gente apoia muito esse desenvolvimento, mas quem corre atrás disso é cada um de nós, cada um de vocês. Obrigado aí pela audiência e espero ser convidado novamente no próximo podcast. Pode deixar, será com certeza. Patrick, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Realmente foi super bacana essa conversa. Não perca, a gente tem um outro episódio com o Patrick, também falando um pouquinho sobre o futuro da saúde e a saúde mais conectada. Então, não perca esse episódio que também está incrível. Já dei o spoiler aqui. E obrigada a cada um de vocês que nos assistiu. Não deixe de seguir a gente. Compartilhe com amigos, indique para alguém que você acha que vai se beneficiar dessa conversa. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau, obrigado.